pior namorada que alguém pode ter é a minha amiga. Eu amo ela? Amo, mas eu tô assustada com o que ela foi capaz de fazer com o namorado dela. Minha amiga falou pro namorado dela que estava na minha casa, porém ela estava com um amigo dele. Só que, quando ela ligou pra ele pra perguntar onde ele estava, ele falou assim, estou assistindo futebol com o fulano. Esse fulano é o mesmo que estava com ela, então quer dizer o quê? Nenhum dos dois estava fazendo o que estava dizendo para o outro, e aí minha amiga se achou no direito de ir atrás dele e pegar essa farsa. Ela ligou pro namorado e falou assim, eu estou na casa do fulano e você não está aqui. Aonde você está? Nesse momento ela me ligou super brava. Você tá vendo, amiga? Por isso que eu traio ele mesmo, porque ele também não me dá valor. Falei, amiga, você também tá errada, sabia? Só que aí o namorado dela pediu pra ela ir até a casa dele pra eles conversarem. Ela foi super brava. Quando chegou lá, gente, ela abriu a porta. Vocês não têm noção o que ele tava fazendo pra ela. Parte 2 Instagram e TikTok. Sabe quando eu tinha 13 anos? A minha professora tinha trabalhado muito nesse dia, então ela acabou esquecendo as provas em cima da mesa. Não havia ninguém na sala, apenas eu. Eu mesma, a Sucena aqui. Só tinha a Suceninha na sala, e pã e tal. A professora esqueceu as provas em cima da mesa. Eu, como uma boa pessoa, fui avisar. Mentira, gente, eu não avisei porra nenhuma. Quando ela deu as costas, eu peguei, tirei foto da prova, vazei. As respostas aqui, pô. Vazei pra todo mundo. Rapaz, esqueça. Depois de sair, eu cheguei pra todo mundo. Gente, procura resposta, não sei o que. Fui uma bela de uma corrupta. E a coitada da professora nem sonhava que eu tinha feito isso. Aí já sabe, né? Todo mundo fechou a prova, todo mundo saiu com os dentes, menino, na maior felicidade do mundo. Com a maior cara de jumento, e eu lá, me sentindo a chefona. Digo, eu que patrocinei. Moça, eu sei que nessa passou uma semana e tal. A professora deu uma aula, deu a segunda aula. Na terceira aula, todo mundo já tinha esquecido o que tinha acontecido. Eu tinha esquecido que tinha feito uma bela de uma burlação. Eu não sei nem se esse nome existe, mas que eu tinha sido corrupta. Já tinha até esquecido disso. A professora chegou, pã. Ela tava dando a aula, do nada ela parou, encostou assim na mesa, cruzou os braços, eu do lado do fundo. E ela, sabe aquela pessoa assim que ela não chega e fala direto, olha, descobri que vocês bularam a prova, que você... Não, ela fez pior. Ela começou a falar como se fosse em parábola, sabe? Aí doeu. Ela começou a contar uma história, ela falava assim, sabe? Eu digo, meu Deus, ela na vida, gente, eu vou aqui interromper a aula porque assim, senti vontade de falar, bicha escrota. Na vida a gente acha que tem pessoas honestas e a gente tem uma decepção de que a gente menos espera. Eu do lado já comecei a olhar assim pros meus amigos já com a boca de olho desse tamanho. Eu digo, calma, calma. Imagina a situação se eu esqueço provas em cima de uma mesa. O que é que vocês fariam? Menina, na hora que ela falou isso, eu lá do fundo, ai, menina, aí doeu. Eu falei, puta, minha macha, Jesus. Rapaz, velho, quando ela falou isso, eu falei, é pra mim. Parecia que era profecia de igreja. Eu falei, essa foi pra mim. Rapaz, velho, aí eu vi que já, eu falei, cambada, já foi, ó, deta, meu. Eu sei, menino, que no final ela acabou falando. Sei que ela pisou, velho. Ela falou assim, ó, pela minha educação eu não vou falar quem foi, mas eu quero deixar aqui claro que nota de tal pessoa está no... Porque descobrimos que você quase não tem. Eu lá, meu Deus, fui eu. Eu sei que depois desse dia, velho, eu não conseguia nem mais olhar pra cara da professora de vergonha. Sabe quando a palavra dói mais do que uma surra? Eu preferia ter tomado um murro, tá? Uma voadora. Eu preferia que ela tivesse me dado uma voadora. Mas eu não me julgo porque assim, né? Todo mundo erra pra aprender. Mas, moça, eu fui com a cara de cachorro depois pedir desculpa a ela. E nunca mais aprontei uma dessa. Então eu já pesquei, mas também não... Ó, eu não vou mentir, não vou ser hipócrita. Depois disso eu pesquei, porque eu tinha necessidade. Mas eu não fui de tirar foto e passar pra todo mundo. Gente, se eu não tivesse pescado, eu não tinha passado de ano, não. Vocês não estão ligados, não. Mas eu não estou incentivando ninguém a pescar. É muito feio, então não façam isso. Só se for... O filho do meu padrasto, o Luiz, ele é 5 anos mais velho que eu. Quando a minha mãe e o meu padrasto se casaram, eu tinha 3 aninhos e ele tinha 8. E a minha mãe conta que desde essa época ele era um menino difícil, custoso, rebelde, certamente pelo fato da mãe dele ter abandonado ele tão pequenininho, né? Mas a minha mãe, tadinha, ela sempre foi um poço de calma, de paciência, então ela tentava, sabe, cuidar dele, ensinar, conversar, orientar da mesma forma que ela fazia comigo e com o nosso irmãozinho. E aí o tempo foi passando e o Luiz ficou adolescente, pegou dos seus 15 para 16 anos. E aí nessa época ele meio que começou a me assediar, sabe? Tipo, ficava querendo me olhar no banho, ficava tentando pegar em mim, esse tipo de coisa. E eu era novinha, tinha meus 10, 11 anos, mas a minha mãe... ela sempre teve um cuidado tão grande comigo em relação a essas coisas. Eu não sei se é pelo fato de eu ter padrasto ou porque ela foi criada assim, eu não sei. Mas desde que eu era bem pequenininha, ela me ensinava sobre isso. Filha, ninguém pode pegar em tal lugar em você, não deixa ninguém te tocar, não deixa ninguém te ver sem roupa. Então, apesar de ser bem nova, eu tinha consciência sobre esse assunto.
E aí eu resolvi contar pra minha mãe, disse, olha mãe, o Luiz, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Outro dia eu peguei ele tentando fazer isso comigo, e a minha mãe foi e contou pro meu padrasto. Meu padrasto também, ele é uma pessoa bem pacata, e graças a Deus ele sempre foi muito honrado e cuidadoso comigo, sempre me respeitou bem, mas ele é uma pessoa pacata, esse é o normal dele. Então na nossa criação ele agia assim, primeiro ele conversava, ele explicava, e aí se não resolvesse, ele colocava de castigo ou tomava outras providências. Então mesmo o Luiz já sendo um rapaz, quando a minha mãe contou, ele chamou o Luiz para conversar. E aí eu lembro que eles se trancaram no quarto lá e não dava para escutar o assunto, eu sabia, né? Não dava para escutar a conversa deles, mas eu lembro que eles demoravam muito trancados lá no quarto. Quando o Luiz saiu, né? Quando os dois saíram de dentro desse quarto, o Luiz estava muito bravo, muito nervoso, gritava muito com o pai dele, xingava e saiu bravo de dentro de casa, foi pra rua. Depois, quando foi mais tarde que ele voltou, ele chegou em casa arrumando as roupas, falando assim que ia embora, que não queria morar ali mais, que ele ia morar na casa da avó dele. A minha mãe, ela ainda tentou, sabe? Luiz, não faz isso, Luiz. Essa casa também é sua, você cresceu aqui e você tem que aprender o que é certo e o que é errado. Você não pode assediar ninguém, ainda mais uma criança que é praticamente a sua irmã, mas ele não quis nem saber. Nessa altura, o Luiz ele já estava muito rebelde e ele saiu de casa. Então ficamos só eu, meu padrasto, a minha mãe e o meu irmãozinho morando lá. Passou os dias, e aí um dia eu vi o Luiz na porta da minha escola. Só que detalhe, a avó dele morava em outro bairro. A avó dele não morava ali perto do nosso bairro. E naquele primeiro dia eu achei normal, não vi nada demais. Falei, de repente ele apareceu até pra me ver, né? Cheguei em casa e ainda contei pro meu padrasto. Falei assim, eu vi o Luiz hoje na porta da escola. Eu descobri uma traição do meu marido no nosso 3º ano de casamento. Sim, só tinha 3 anos que a gente estava casada e eu descobri que ele me traiu. Óbvio que foi terrível, nosso casamento caiu numa crise que parecia nunca ter fim. Só que ele começou a me dizer assim que ele nunca tinha me traído, que aquilo foi um deslize, que a culpa foi da menina que ficou dando em cima dele e ele acabou não resistindo. E ele me prometeu que se eu perdoasse ele nunca mais ia me trair, que eu podia confiar, que ele me amava demais, sabe? E naquela época eu era muito menina, muito boba, inexperiente, também apaixonada, então acabei perdoando. Acabei prometendo pra ele que eu ia tentar perdoar, ia tentar esquecer tudo aquilo pra dar uma segunda chance, não pra ele, mas pro nosso casamento. E aí os dias foi passando, sabe? Eu já tava começando a conseguir conviver com aquela bomba, porque só quem passou sabe o quanto é difícil nos primeiros dias. A gente quase que vive um certo luto, né? Então assim, eu já tava organizando a minha cabeça, já tava meio que deixando aquela história de lado, quando de repente tava fazendo 2 meses que aquela bomba estourou, a menina apareceu dizendo que tava esperando um filho do meu marido. Foi um tapa na minha cara, né? Eu fui lá no chão e voltei. Primeiro que eu comecei a reviver toda aquela traição na minha cabeça, toda aquela história, toda aquela bagunça. E segundo, que tinha 1 ano que eu tava tentando engravidar e eu não conseguia. E a amante do meu marido tava ali, prestes a dar um filho pra ele. Então aquilo me fez sentir muito mal. E aí começou tudo de novo. A gente começou a brigar, nosso casamento caiu em crise. Eu ficava só pelos cantos, chorando, mal, e pensando até em separar dele. Só que eu comecei a cair a ficha do seguinte, eu pensei assim, eu já tinha perdoado ele, eu já tinha decidido deixar essa história pra lá. Então não faz sentido nenhum eu ficar castigando ele por causa disso, né? Foi uma consequência, digamos assim, da traição. Foi irresponsável? Foi, mas aquele filho era só uma consequência da traição. Então eu resolvi conversar com ele. E a gente voltou de novo a meio que ficar bem, sabe? Tentar ficar bem. A gente estava tentando, na verdade, sobreviver em meio a tudo aquilo. Só que aí tinha um detalhe. Eu precisava conversar com ele sobre aquele filho. Eu precisava saber como que ia ficar a situação dele com a menina. Porque, assim, eles iam ter que ter uma certa convivência, né? Já que eles iam ter um filho em comum. Só que eu não tinha coragem. E aquilo ficava martelando na minha cabeça, e aquela agonia, aquela vontade de falar com ele, eu não tinha coragem. E aí os dias foram se passando, até que um dia eu tive coragem e eu toquei no assunto assim, meio que pisando nos ovos. Falei pra ele, então, você tem visto a menina? Não, porque agora vocês vão ter um filho junto, então é normal que hora ou outra vocês tenham que se ver, né, que conversar. E quando eu falei isso, ele ficou muito bravo, ele falou assim pra mim, não, eu não quero saber dela e muito menos de filho dela. A culpa é dela de estar grávida, quem mandou ela não se prevenir? Agora é ela que se vire, que esse filho. Olha, quando ele falou aquilo, sério, me deu uma coisa tão ruim assim, eu achei aquilo mais cafajeste do que a... Quando eu tava no colégio, quando eu tinha 12 anos, pra ser mais específica, eu me apaixonei pela primeira vez.
Sabe aquele amor de criança, de pré-adolescente, que você acha que vai morrer pelaquela pessoa? Então, pura ilusão. O menino, ele já tinha 15 anos. E eu não sei por qual motivo eu coloquei na minha cabeça que ele também gostava de mim. Eu pensava assim que ele me dava mole, que ele dava em cima de mim. E um dia me deu uma louca na hora do recreio que eu cheguei nele e pedi ele para namorar comigo. Assim, do nada, na frente de todo mundo. Quando eu pedi isso para aquele garoto, ele me humilhou de uma forma que foi o primeiro trauma da minha vida. Ele me cheirava. E ele dizia assim, não, eu só tô cheirando você pra ter certeza de que esse cheiro de xixi vem daí. Se toca, garota. Você ainda faz xixi na cama. Você acha que eu vou olhar pra uma garota que fede a mijo? Isso na frente do colégio inteiro. E sim, ele estava certo, eu era muito novinha. E eu vou confessar, eu fazia sim xixi na cama. Então pode ser que nem era só zoeira da parte dele, pode ser que ele realmente estivesse sentindo o cheiro de mijo vindo de mim. Mas nada disso dava o direito dele me humilhar daquela forma. E o problema é que aquela humilhação que ele fez comigo acabou desencadeando vários outros problemas e transtornos, sei lá. Porque com isso eu comecei a mentir na escola para poder me defender. Sempre que alguém tocava nesse assunto, dessa vergonha, daquele dia, daquele garoto, eu inventava alguma coisa para me esconder atrás disso, sabe? E isso foi virando uma bola de neve tão grande. Eu inventei assim que eu tava namorando, eu inventei que eu já saía para as festas, eu inventei que eu já bebia, eu inventei que eu fumava, eu inventei que eu tinha relação e daí para pior. Cada vez as minhas mentiras eram mais pesadas. Quanto mais eu via que eu me tornava interessante e descolada com aquelas coisas, mais eu mentia. Porque as meninas da minha idade achavam interessante eu contar que eu ia pra festa, que eu beijava, que eu fazia aquilo, sabe? Então, aquilo me servia de combustível para mentir cada vez mais. E foi assim pro resto do ano. No ano seguinte, entrou na nossa turma um professor que seria só temporário, só até o professor fixo mesmo voltar. E esse professor, ele era bem jovem e bem bonito. Então, as meninas da nossa turma ficou tudo apaixonadinha, ficou tudo criando fanfic com aquele professor. Eu, que já estava acostumada a mentir, já estava viciada naquela sensação de mentir e de me sentir importante por causa disso. Eu não sou santa, não, longe disso, de forma alguma. Só que na minha fase da aborrecência, nossa senhora, eu fui terrível. Eu era tão custosa que, para você ter uma noção, teve uma vez que eu namorei 2 irmãos ao mesmo tempo por 5 meses sem um saber do outro. E quando eles descobriram, deu uma confusão tão grande que quase que terminem, sabe? Eu era terrível, eu aprontava todas. Eu namorava muito e com muitos. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui criando juízo, fui me tornando mulher e eu mesma fui tendo consciência que aquele exagero que eu vivia, aquelas coisas que eu aprontava não era legal, que eu não queria ser aquela pessoa, sabe? Então eu mudei completamente. Quando eu conheci o Elvis, eu tinha 22 anos e eu já era outra mulher. Estava estudando, trabalhando, cabeça feita, tinha juízo, não tinha nada daquela garota que eu era no passado. E o Elvis, ele é um cara muito culto, sabe? Um ser humano muito evoluído. Desde a primeira vez que eu vi ele, eu senti uma admiração tão grande. E desde o começo que o Elvis gostava muito de ficar falando histórias do seu passado, contando coisas que ele já tinha feito com a família, mas quando ele me perguntava coisas do meu passado, nossa, eu dava um jeito de mudar de assunto, de disfarçar, eu não contava nada, eu morria de vergonha, eu pensava assim, Deus me livre, esse cara culto, evoluído, saber do meu passado sujo, saber daquela menina terrível que eu era, não posso de jeito nenhum. Então eu nunca contava, sabe? A gente foi se envolvendo, a gente começou a namorar e eu sempre dando um jeitinho de esconder o meu passado dele. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava passeando no shopping e de longe eu vi uma menina que era muito a minha amiga daquela época da bagunça. E quando eu vi ela, eu simplesmente surtei. Eu fiquei com medo de que ela chegasse até a gente e ela começasse, né, a falar as coisas, a falar do nosso passado. Então, no desespero, eu falei assim pra ele que eu tava passando mal e eu saí correndo pro banheiro, até que ela desaparecesse. Quando eu voltei, ele estranhou, mas eu fiquei inventando um monte de desculpas. E era sempre assim, sabe? Eu sempre fugindo, eu sempre correndo. Na minha casa, eu deixava assim, ó, avisado pros meus pais e pro meu irmão, quando o Elvis vier aqui, pelo amor de Deus, não toque em assunto do passado, não fala nada das coisas que eu fazia.
Redes sociais eu não tinha, porque eu tinha tanta vergonha, tanto medo, tanto trauma, que eu não queria que aquelas pessoas do meu passado, sabe, amigas, namorados, enfim, eu não queria que essas pessoas tivessem nenhum tipo de contato comigo. Só que com o tempo, o Elvis começou a ficar desconfiado. Ele falava assim que eu era muito misteriosa, que era estranho, como se eu estivesse escondendo alguma coisa. Quando eu era criança, eu era maltratada na creche. A mulher não deixava eu contar pra minha mãe, mas quando eu cresci, eu encontrei ela, eu tinha 19 anos. E agora você vai descobrir o jeito que eu lacrei em cima da cara dela. Acompanha a trend. Gente, assim, eu não posso dar muitos detalhes, né, das luzes e do novo cenário, porque eu não tô sendo patrocinada pela Shopee. Mas assim, esse muro foi da Shopee, as terras também são de lá. Então, gente, vou começar com essas lágrimas de unicórnio aqui, que tem um cheiro tão bom. Cheiro de processo. A moto, desgraça. Pensando num olhinho nessa moto. Nessa aí também tá. Quando eu era criança, eu sempre fui muito agitada. Ainda hoje eu sou muito agitada. Tipo assim, eu era aquelas crianças que você olha e diz assim: tem demônio. Eu tenho culpa? Não. A culpa é da minha avó. Diz assim pra minha mãe: essa menina não fala não, bota o pinto pra pear na boca dela. Sei que desgraçado de pinto demoniado foi esse que piou na minha boca, que até hoje eu sou assim. E aí, gente, essa mulher que era minha tia na época, posso falar o nome dela, né, por causa de direitos e tal, mas o nome dela era Marília. E ela sempre queria me obrigar a dormir e eu não gostava de dormir. Ela vinha com um pano, com lençol e fazia assim na minha cara, ó. Me sufocava com lençol. Isso não é maltrato? Isso não é abuso? Tava a me sufocar, dizia assim: minha véia vai dormir, bicha do olhão. Me chamava de olhão, mulher. E aí, gente, teve um dos dias que eu fiquei com muita raiva. E aí eu peguei uma pedra, né? Uma pedra assim meio grande, sabe? Coloquei ele na minha lancheirinha. E aí eu levei. Só que aí a desgraçada achou a pedra.